Olá, chegámos aos quartos de final. Começa aqui esta fase do nosso Liga 4-3-3. Hoje vamos jogar o primeiro jogo dos quartos de final naquele que é o seu programa diferente de futebol. Obrigada por me fazer companhia, obrigada por estar aí desse lado ligado à Bola TV. Fique ligado até ao fim, vai ver que vai valer a pena. Já sabe que quem vencer o jogo do final, o jogo da final do nosso Liga 4-3-3, vai a Madrid assistir à final da Liga dos Campeões no dia 1 de junho. Mas o que ainda não sabe é que nesta fase dos quartos de final há uma oferta extra para quem vencer cada eliminatória. Ouviu bem? Vamos oferecer, para além do bilhete duplo para a final da Champions, mais a viagem e a estadia a Madrid, isso já todos sabem, vamos oferecer ainda um vale no valor de 1000 euros a cada vencedor dos quartos de final. Quem vencer o programa de hoje vai oferecer então a quem quiser esse valor que temos para lhe oferecer. É maravilhoso, não é? Claro que é. É este o prémio que está ao alcance só aqui no Liga 4-3-3. O seu programa favorito não para de o surpreender. Não vamos perder mais tempo. Venha comigo conhecer os dois candidatos à vitória do nosso programa de hoje. Para este primeiro programa dos quartos de final, vamos assistir a um derby, a um Sporting Benfica. Hoje vou ter a companhia do sportinguista Luís Sousa e do benfiquista Eliodoro Machado. Ambos venceram nos oitavos de final e por isso passaram para estes quartos de final. Recordo que o Luís Sousa tem 67 anos e vem de Sacavém. O Eliodoro Machado tem 51 anos e vem de Odivelas. Olá os dois. Obrigado uma vez mais por terem vindo. Muito nervosos ou não para este jogo dos quartos? A pressão é maior. A pressão é maior. E depois há outra componente que da primeira vez que estive cá e nas primeiras vezes que eu estive cá não acontecia. É que eu estava aqui sem ninguém saber e agora já todos sabem que eu cá ando. E então a pressão é maior e depois não quero desiludir ninguém. Vamos lá ver o que isto vai dar. Claro, vem assim de mansinho, não é? Eliodoro também veio de mansinho, ninguém sabia sim, e agora olha. Sim, sei que tenho aqui um candidato bastante forte ao meu lado. Mas ele também sabe que você é forte, por isso é que Claro, chegou até por aqui. isso é que, exato. Vamos ver quem é que sim, sai melhor, se o Benfica ou se o Sporting neste jogo de hoje. Sabem que para além então deste bilhete duplo, que na final será atribuído ao grande vencedor do Liga 4-3-3, temos também para oferecer este prémio, este vale no valor de 1000 euros, que podem também amealhar em caso de vitória. Portanto, quem vencer vai levar esse valor também para o dia de hoje. Sem mais pressões, sem perder mais tempo, boa sorte aos dois, divirtam-se. E pronto, já sabem quem é que vai estar em jogo connosco. Vamos então para os 10 desafios que tenho reservados para eles durante este nosso programa. Vamos começar o programa e conhecer a primeira história de hoje. Cresceu em Barié, bairro violento de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. Ao Fluminense foi o Futebol Clube do Porto buscá-lo. Ao chegar, Mourinho perguntou-lhe que número queria e ele, com tupete, respondeu-lhe que era camisa 10. O treinador não escondeu que gostou do espírito, mas cortou-lhe a veleidade. Um miúdo chega ao Porto e quer logo jogar com a 10. É pensamento de vencedor, mas não. Vais ser 19, o número da tua idade. Não muitos meses depois estava na final da Champions. Na minha cabeça era só mais uma final. Fui nela tranquilinho, como criança que ia brincar com bola, moleque saído de uma favela do Rio a rir e a mascar chiclete. E dele foi o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Depois da história, vamos então à pergunta. Quero que me diga quem marcou o primeiro golo do Futebol Clube do Porto em Gelsenkirchen, na final da Liga dos Campeões, ganha ao Mónaco por 3-0. A hipótese A, Deco. A hipótese B, Derlei. A hipótese C, Bruno Moraes. Ou a hipótese D, Carlos Alberto. 15 segundos para poderem responder. Então, o Luís já respondeu, o Eliodoro também, e responderam diferente. O Eliodoro respondeu a hipótese B, Derlei, e o Luís respondeu a hipótese D, Carlos Alberto. Eliodoro, comece por si. Derlei, porquê? Porque eu tenho a ideia que o Derlei marcou um gol nesse jogo. Não sei se estou certo. Mas é a ideia que eu tenho, se calhar, mas acho que se calhar não. Já não estava muito convicto dessa não resposta, não é? Não estou, não.
E porquê? Já estava agora inclinado para quê? Porque sim, não faz sentido. Portanto, o Derlei veio de Leiria, não veio diretamente para o Porto. Veio de Leiria para o Porto e não veio do Brasil. Luís, O Deco veio dos Salgueiros, o Bruno Moraes veio, o Bruno Moraes eventualmente poderia ser, porque também veio diretamente para o Porto do Brasil. Mas o Carlos Alberto é que foi o moleque que eles falaram ali. foi o moleque, de certeza. Foi. E porquê que tem essa certeza? Porque é o que ele diz, o Derlei também meteu um golo na final dos campeões, marcou. mas Sim. o Carlos Alberto também meteu. Claro. E o Bruno Moraes não jogou na final de Taça dos Campeões. Portanto, se eu estou a opção entre o Bruno Moraes e o Carlos Alberto, se o Bruno Moraes não jogou, é o Carlos Alberto. Pronto, então isso. vamos lá pôr aqui ordem na casa. O Derlei não marcou nesse jogo. Não, pois, não. O Deco marcou nesse jogo Eu estava convencido que tinha marcado. e o Derlei, nessa altura, tinha 28 anos. E ele dizia à nossa história que ele ia ficar com o 19, não é? Que era o número da idade dele. É. E o Derlei não tinha 19 anos neste jogo. Atenção às histórias, estou sempre a avisar. É importante. Verdade. Então vamos lá ver. A resposta certa é Carlos Alberto. Ele mesmo. Foi ele que marcou o primeiro golo. Ele que tinha 19 anos, 5 meses e 15 dias quando foi este jogo. Por isso, Claro. o Luís soma os primeiros 5 pontos e o Eliodoro continua ainda, para já, sem pontuar. A questão das histórias tem depois estes estes bocadinhos que fazem toda a diferença, diferença. nomeadamente aqui a questão da idade. Mas, como vocês já sabem, já são os entendidos nisto, ainda faltam mais 9 perguntas e por isso, venha daí a próxima história. No dia a seguir à eliminação de Portugal no Euro 2000, através do penalti de Zidane que saiu da mão maldita de Abel Xavier, um cronista do Guardian escreveu poético: o futebol de Luís Figo é como a cara de um padre que ouviu uma confissão a mais do que devia. Sim, Figo estava já a caminho do Madrid, deixando em Barcelona mais do que uma cidade descabelada pelos seus adeus. No Real ganhou o que no Barça não conseguira ganhar: a Champions. Aquela Champions ganha ao Bayer Leverkusen através do golo de Zidane, que entrou na história como uma sublime obra de arte, depois de Lúcio ter feito 1-0 e Raul ter feito 1-1 e para a baliza ter ido Casillas com César lesionado. E agora a pergunta é: vencedor da Liga dos Campeões em 2001-2002, aquela em que o pé esquerdo de Zidane sublimou o futebol. Estamos a falar de quem? Hipótese A, Cristiano Ronaldo. Hipótese B, Luís Figo. Hipótese C, Pepe. Ou hipótese D, secretário. 15 segundos para poderem responder. Eliodoro? Então foi assim. O Luís esteve muito pensativo nesta Não percebi a pergunta. pergunta. Eu também não entendi muito Eu não bem. entendi muito bem a pergunta. Mas Entendi muito bem a pergunta. Vencedor da Liga dos Campeões em 2001-2002, sim, aquela em que o Pesca. Quem é que destes 4 venceu a Liga dos Campeões de 2001-2002? Vamos lá então desmistificar isto. O Cristiano O Pepe Ronaldo. não. o Luís Figo. Vamos lá começar pela Só hipótese pode A. ser o Luís Figo ou o secretário. Pronto. E o Cristiano não é? Porque nesta altura ainda não andava por lá. Pois estavam a falar no Luís Figo, não é normal ser o Luís Figo a resposta, não sei. Eu fui para o secretário, porque o secretário já estava lá, penso, no Real de Madrid nesta altura. O secretário estava lá nesta altura, em 2001-2002? Sei, talvez. Não sei. Sim, eu acho que sim. Acho que sim, nesta altura, talvez. Mas você não respondeu o secretário, respondeu o Luís, Eliodoro. Sim. Luís Figo. Foi. Respondeu Eu assim à respondi queima, Luís. vá. Bora lá então pôr ordem aqui na casa. O Cristiano e o Pepe já sabemos que não era hipótese. Não. Pronto. Isso está fora de hipótese. Fora de hipótese, o Pepe tinha 19 anos na altura, o Cristiano ainda era júnior, portanto, não era sequer hipótese para eles Real Madrid nesta fase do campeonato, digamos assim, da época melhor em 2001-2002. Portanto, A e a C está fora de questão. Restava-nos Luís Figo e Luís Figo secretário. e secretário, sim. Pronto, você escolheu o secretário porque acha que ele estava lá nesta altura, não é? E acho que o Luís Figo era muito evidente, não sei, a pergunta, como só bateu muito no Luís Figo, portanto era muito evidente. Achava que não podia Foi ser. o primeiro Achava ano.
Depois, o Eliodoro respondeu ali mesmo à queima, até quase no limite do tempo, e respondeu o Luís Figo. Sim, tive aqui indeciso entre o secretário e o Luís Figo, mas, portanto, foi o primeiro ano do Luís Figo. Ele entrou muito bem na equipa, entrou muito bem nesse primeiro ano. Eu penso que foi aqui um bocadinho arriscar. Pronto, um dos dois acertou. O Pepe não poderia ser. Está bem? O Cristiano e o Pepe não foram, portanto, um dos dois acertou. Vamos lá ver quem é que acertou. Resposta B, Luís Figo. Acertou o Eliodoro. O secretário, sim, esteve no Real Madrid, mas foi assim um bocadinho antes, 96, 97. Aqui é 2001, 2002. Também que ele estava lá nessa altura. E nesta fase, Luís Figo era o único que estava a jogar neste Real Madrid de que estávamos a falar aqui nesta história. A história falava dele, sem dúvida, e isso foi um ponto que fez com que o Luís não escolhesse o Luís Figo, não é? Foi. Mas a pergunta ainda é de lugar a 4. Pronto, mas não quer dizer que, então... Também tem que falar, não pode, ou melhor, não pode não falar. A regra não é, sim. não diz que pode não falar, não pode até falar. Aliás, a história fala do protagonista, depois pode dizer o nome, falar ali de outra maneira, não é? Pronto, você achou assim, isto é facilidade a mais, eles estão a falar tanto do Figo que aqui não é Figo. Só que isto também só vale 5 pontos calma. Ainda estamos na fase de embalar, não é? Então, olha, 5 pontos para cada um, 5 pontos para o Eliodoro e 5 pontos para o Luís. Já descomprimiram, respirem fundo. Vamos lá então ver as próximas imagens. Raul, o pai, fora para Angola, por lá dando nas vistas no boxe. Era amador, mas dos bons, batia-se bem até com estrangeiros. Numa festa da fábrica de açúcar da Catumbela, onde trabalhava, fez-se competição de jogo da corda e, tendo-se excedido mais do que podia, Raul acabou levado de urgência para o hospital, onde faleceu, devido à hemorragia interna que sofrera e tentara fintar. Ele, o filho, tinha 4 anos e, para o criar, e aos 3 irmãos, a mãe passou a lavar a roupa dos navios que ancoravam no Lubito. Disso fez negócio que prosperou. A ele, ao filho, descobriu Ted Smith no Lubito. Logo veio para o Benfica, e quando o Benfica ganhou as 2 taças dos campeões, capitão era ele. E agora a pergunta é: quem é que era o capitão nas 2 taças dos campeões que o Benfica ganhou? A primeira ao Barcelona, a segunda ao Real. Quem é que era? Hipótese A, José Águas. Hipótese B, Mário Coluna. Hipótese C, Eusébio. Ou hipótese D, Costa Pereira. 15 segundos para poder responder. Responderam mais rápido? Voltaram a responder diferente? O Eliodoro respondeu a B, Mário Coluna, e o Luís respondeu a A, José Águas. Vou começar pelas outras 2 hipóteses que nenhum respondeu. Eusébio estava fora de questão? Eusébio estava fora de questão, só ganha um título. Só é campeão europeu uma vez. Okay. O Costa Pereira eventualmente podia ser. Só que o Costa Pereira não é do Lubito, Costa Pereira é de Moçambique. Então, serviu a história ou não serviu? Serviu, não serviu. É exatamente. O Coluna, portanto, podia ser eventualmente, porque depois do Zé Águas ele ia embora, foi o Coluna que passou a ser o capitão do Benfica. Mas nesta altura, quando o Ted Smith foi buscar o Zé Águas, foi quando o Benfica ganhou a Taça Latina. Fez uma digressão pelas colónias, foi a Angola e Moçambique, e viram jogar o Zé Águas, o Ted Smith era o treinador, viu jogar o Zé Águas e trouxe o Zé Águas para o Benfica. Portanto, e ele foi quem levantou a primeira taça dos campeões europeus. Há fotografias com o Zé Águas a levantar a taça. Portanto, é o capitão era o Zé Águas. Então acha que acertou. Esta explicação toda, eu fiquei aqui caladinha a ouvir o Eliodoro também, porque esta explicação toda, que acabou de ser dada, foi dada por um sócio cinquentenário do Sporting. É isso mesmo. Foi um sportinguista que acabou de explicar esta história do Benfica. É possível falar bem dos outros clubes, independentemente de ser sócio cinquentenário. É possível falar da história. Da história, exatamente. Bem ou mal. Pronto, já ouvi a sua explicação. Agora vou dar a palavra ao benfiquista, pode ser? Eu de facto precipitei-me, porque é assim, isto era só pensar um bocadinho, bastava só ouvir quem é que tinha levantado essa Taça dos Campeões Europeus. Portanto, E lembra-se? E a taça
Lembro-me, Não, portanto, precisa- calma, não estava a dizer, não estava lá na escola, claro. lembra-se de ver essa imagem, estava a dizer. Mas sim, porque aliás há fotografias, há imagens e portanto o José Águas a levantar a taça de campeão Então. só podia ser ele o capitão. E o que é que o levou assim a escolher o Mário Coluna? Porque lembrei-me logo do capitão Mário Coluna, que foi capitão durante muitos anos. Avançou-se um bocadinho no tempo, depois, não é? Avançou um bocadinho. Avancei um bocadinho, de facto, mas foi mesmo uma precipitação. Tem saudades deste tempo do seu Benfica? Eu não tenho saudades porque não era... Não, saudades em termos de Sim. poder falar nisso, não é? Saudades que o Benfica tenha de Claro. poder ver essas imagens e não de Sim, vivenciar, sim. mas de Exatamente. poder desfrutar dessa história. Sim. Eu gostaria, sobretudo, de ter ter feito parte desta época. Não é preciso fazer parte dessa época, pode ser agora na Sim, época atual, não é? claro, Por isso é que eu estava a dizer, se tinha saudades dessas conversas, de ler essas conversas Sim, e de sim, ver sim, essas sim. imagens. Sim, claro que sim. Pronto. Com isto tudo, já sabe qual é a resposta certa, não é? Já. Mas eu tenho que dizer qual é que é, está bem? A resposta certa é José Águas, ele, o capitão, que desta Taça dos Campeões estávamos aqui a falar e, portanto, o Luís somou mais 5 pontos, tem agora 10, o Eliodoro mantém os mesmos 5. José Águas, estávamos a falar dele, do pai de quem? De um senhor que muitas vezes vem aqui, não é? O meu querido amigo Rui Águas, muitas vezes vem aqui, o nosso comentador, é precisamente filho do José Águas, era dele que estávamos aqui a falar, era ele o protagonista desta nossa história. E obrigada pela explicação, ajudou-me aqui a desvendar o tema, não é? E portanto, e também deu esse exemplo de que um sócio cinquentenário, não é? Você estava-me a dizer que é... O cinquentenário pertence ao grupo dos cinquentenários. Portanto, temos um grupo, quem tem mais de 50 anos de sócio, tenho quase 60. Todos os anos fazemos duas visitas, 2 passeios, visitamos museus, almoçamos, confraternizamos, depois regressamos ao fim da tarde. Já fomos a vários sítios. Este ano já fui ao Museu Zé Malhô, nas Caldas, visitámos a fábrica Bordal Pinheiro, almoçámos na Foz do Areio. Já aqui há 1 ano ou 2 fomos ter com o nosso prezado consórcio, doutor Zé Roqueta, à herdade do Esperão, almoçámos lá com ele, visitámos a fábrica, visitámos as caves. Portanto, são passeios que se fazem para confraternizar pessoas que têm mais de 50 anos de sócio. Portanto, falam do Sporting, dessas vivências de 50 anos de sócios, mas também da história de Portugal e do futebol em geral, cultural, não é? Como nós já são percebemos. visitas culturais, no fundo são visitas culturais, visitar museus, visitar a nossa história, portanto, são visitas que interessam, não é? Mesmo sem ser cinquentenário ou não ser cinquentenário, são visitas sempre úteis. Eliodoro, também é sócio do Benfica? Sou. Cinquentenário também? Sim. Isto eu já tenho aqui 2 cinquentenários comigo. E é sócio, quem é que o fez sócio do Benfica, sabe? Meu pai. O pai? Meu pai, sim. O meu pai também é sócio já emblemador. Não é sócio desde que nasceu, mas fez-me sócio quando eu nasci. E também se interessa muito, quer pela história do Benfica, quer pela história do futebol em geral, no seu caso, não é? Sim, também. Sobretudo essa época, portanto, foi a época marcante dele, não é? Portanto, o meu pai tem 88 anos, portanto, e passou já muitas histórias de futebol, não é? E sobretudo do Benfica. Pronto, maravilhoso. 2 sócios cinquentenários, um do Sporting e um do Benfica, aqui comigo, para me fazer companhia a mim e a si que está aí desse lado. Vamos então ver a próxima história. Aquela final em Moscovo acabou com a Champions nas mãos de Nani e de Cristiano Ronaldo. E um treinador molhado pela chuva a considerar, enfim, que vencera o que parecia ser o seu enguiço. Eu era o relutante proprietário dos piores recordes no desempate por penaltis. E quando Van der Sar defendeu o remate de Anelka e nos deu o troféu, mal consegui levantar-me. Fiquei sem reação, durante longos momentos, vendo Ronaldo ainda deitado no chão a chorar por ter falhado o seu penalti. Já no balneário queixou-se da falta de champanhe para comemorar a façanha. Campeão europeu já tinha sido antes, sem penaltis. E na cabina ao lado havia outro português, esse de sonho perdido, o Ricardo Carvalho. E agora, eu quero é que me digam que treinador ganhou em Moscovo a Liga dos Campeões de 2007-2008 com Ronaldo e Nani na equipa. Hipótese A, Alex Ferguson. Hipótese B, Matt Busby. Hipótese C, José Mourinho. Ou hipótese D, Carlo Ancelotti. 15 segundos para poder responder. Eliodoro.
O Eliodoro está a demorar às vezes, conseguiu. O que é que o baralhou? O que é que o baralhou? Partilhe comigo. Efetivamente nada me baralhou, mas Foram os nervos não só. me quis precipitar. Ok. Então explique-me lá, já estou a perceber o que é que estava a dizer. Sabia que era logo a A para si, mas pensou, vou ler bem isto que é para não dar confusão. Porque aquela José Águas ficou-me atravessada. Então leu e releu para Modo ter a fico para certeza. Então responderam os dois a mesma coisa. Responderam os dois a Alex Ferguson. Foi a resposta dos dois. Mas achei interessante, estava aí concentrado de género. Vou ler isto tudo que é para não dar aqui confusão nenhuma que me possa precipitar, é isso? Sim, foi, E agora, foi um pouco isso, dada a resposta, acha que está certo ou não? Sim, tenho a certeza que sim. Alex Ferguson? Sim, Acho que só sim. pode O Matt ser. Busby, sim, Matt Busby só não pode. podia ser, porque o Matt Busby já tinha falecido. Sim, o José Mourinho Foi o treinador do Manchester United, daquela equipe do Best e do Bobby Sharp. Sim. O José Mourinho foi há pouco tempo, portanto também não podia ser. O Ancelotti nunca foi treinador do Certo. Manchester United. É isso. Precisamente, meu raciocínio. Pronto. Pensaram os dois bem. Vamos lá confirmar. A resposta certa é ele mesmo, Alex Ferguson. Era dele que estávamos aqui a falar. Ele, o treinador que ganhou em Moscovo a Liga dos Campeões de 2007-2008 com o Ronaldo e o Nani. Ele, um dos símbolos do Manchester United, e por isso vocês acertaram. Os dois somaram mais 5 pontos. Foi a última pergunta desta primeira série de 4 a valer 5 pontos. O Luís tem agora 15 e o Eliodoro tem 10. Antes de passarmos para a próxima fase, a fase em que vou fazer 3 perguntas para 10 pontos cada uma, pergunto, agora que falámos aqui de 4 grandes treinadores, quem é que foi o seu treinador de referência, Luís? Portanto, no Sporting, eu sou sportinguista, gostei muito do Fernando Vaz, que foi repórter aqui, foi jornalista aqui nesta casa, gostei muito, identificava muito com ele, e também me identificava muito com o Mário Lino, em termos de opções táticas, em termos de até de substituições. Um dos símbolos do Sporting também. Como? Um dos símbolos? Sim, Mário Lino. Até em termos de substituições, normalmente acertava sempre o que ele ia fazer e como é que ele orientava a equipe, portanto, gostei muito do Mário Lino e o Fernando Vaz, para mim também foi. O Eliodoro? Para mim foi o Eriksen. Indiscutivelmente para mim foi um treinador que me marcou bastante, sobretudo na minha Também um adolescência. treinador, um dos símbolos dessa passagem Sim, que sobretudo, pelo Benfica, não é? Claro. Portanto, é aquele que O Eriksen, mais lhe encheu o olho. Foi esse que me marcou, sobretudo Exato. porque nessa época, marcando os anos 80, que a minha adolescência, 15, 16, 17 anos, portanto, e o Benfica teve ali grandes vitórias com ele, e inclusive foi à final da Taça dos Campeões Europeus na altura, e a Taça UEFA também. Portanto, Pronto, então, já conhecemos as vossas... Atualmente, o José Mourinho. José Mourinho. Este ano as coisas não correram muito bem, mas Sim, mas para a próxima época veremos o que é que está reservado, independentemente de ser não é? tão controverso e tão conflituoso, mas continua a ser um treinador de referência para mim. Pronto, já ficamos a conhecer um bocadinho melhor o que é que tanto o Luís como o Eliodoro pensam, e agora vamos começar então a segunda fase das nossas perguntas. Depois desta primeira fase em que eles somaram, queria só recordar aqui a pontuação, 15 pontos para o Luís e 10 para o Eliodoro. Vamos então para as próximas 3 perguntas, a valer 10 pontos, como disse, tempo para ficarem atentos à próxima história. Com o Benfica campeão europeu ao bater o Real por 5-3, nesse dia em que Eusébio começou a ser verdadeiramente eterno, a festa no Olímpico de Amsterdão quase deu em drama. À boca das escadas de acesso ao túnel, um dos seus defesas foi derrubado por adeptos que o vitoriavam e pisado até perder os sentidos. Um polícia apercebeu-se dele inerte na vala, pediu ajuda para o retirar de lá, embrulhou-o num cobertor e à cacetada abriu o caminho para a cabina. Entrou, passou as mãos pela taça que já lá estava e exclamou: "Aqui o velhote não morre tão cedo. Ainda agora caíram 50 em cima de mim e já estou pronto para outra." E depois dedicou a vitória a Ribeiro dos Reis, que falecera meses antes. Vamos então à pergunta. Na festa dos 5-3 ao Real Madrid, que deu ao Benfica a segunda Taça dos Campeões, caiu à vala e desmaiou. Estamos a falar de quem? Hipótese A, Mário João. Hipótese B, Mário Coluna. Hipótese C, José Augusto. Ou hipótese D, Ângelo Martins. 15 segundos para poderem responder. Eliodoro. Eu não quis baralhar aqui o raciocínio do Eliodoro e deixei
mantive-me em silêncio para que ele pudesse concentrar para dar a resposta, e ele deu mesmo ali quase a acabar os 15 segundos. Então, e deu a resposta C, José Augusto, e o Luís deu a resposta D, Ângelo Martins. Eliodoro, José Augusto, porquê? Esta foi mesmo um tiro assim, porque não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Quem é que terá? Havia uma ajuda preciosa nas imagens. E quem esteve atento às imagens aqui ou aí desse lado, conseguia, através da história, eliminar logo duas hipóteses aqui. A história dizia que tinha sido um defesa. E aqui estes verdade, quatro sim. não são defesas. O Mário João era defesa. Mais. O Mário João era o beco direito, o Ângelo era o beco esquerdo. O Coluna jogava no meio campo, o Zé Augusto tem direito. Então, quantos defesas há aqui? Havia dois, o Mário João e o Ângelo Martins. Pronto. O Mário João jogava beco direito. Por isso é que eu estava a dizer, um era avançado, o outro era médio, ficavam fora, restavam duas. Mas até parece ali a fotografia dele a beijar a taça. Eu acho que era a cara dele. Pronto. E então, quando eu disse isto, José Augusto defesa não. 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 Não é possível, não é? Não, claro. Pronto. E Ângelo Martins porquê? Porque foi o É Ângelo. defesa, sim. Sim, ele defesa o Mário João, não aconteceu isso. Aconteceu foi o Ângelo. Foi o Ângelo. Foi. Pronto. Então acha que acertou. Eu acho. A resposta certa, qual é que é? Ângelo Martins, D. Acertou o Luís, soma 10 pontos. Eliodoro. O José Augusto não é defesa. Não. Nunca foi. Nunca e essa foi. parte da história nós não podemos mudar. Claro. Está bem? Pronto, vamos então seguir para a próxima história. Na final perdida para a Alemanha no Mundial 2014, a Argentina jogou com dois ainda benfiquistas, Enzo Pérez e Garay. E Garay acabou protagonista do momento mais dramático do jogo no choque com Christoph Kramer. Ao levantar-se, Kramer perguntou titubeante a Rizzoli: "Senhor árbitro, isto já é a final do Mundial?" Rizzoli, temeroso, correu a pedir de pronto a sua substituição. E depois o Kramer contou: "Tudo o que aconteceu até eu entrar nos balneários varreu-se da minha cabeça. Os médicos garantem que nunca mais recuperarei essas memórias. Só me lembro da segunda parte e do prolongamento. Ao menos assim não perdi a maravilha que foi o golo do Götze, mesmo já não estando lá no relevado." Então, quero que me digam agora é guarda-redes argentino no Mundial do Brasil que sofreu golo no drama de Kramer. Hipótese A, Sérgio Goicoechea. Hipótese B, Will Caballero. Hipótese C, Sérgio Romero. Ou hipótese D, Pablo Caballero. 15 segundos para poderem responder. Luís, então, o que é que foi agora com essa cara? Não estava aí nada convicto nessa resposta? Não estava, não. Então, Não estou porque não sei qual é. não se lembra de... O Goicoechea acho que não. O Goicoechea foi mais antigo. Pode ter sido o Caballero ou o Romero, não sei. Um dos Cavalheiros. Portanto, aqui parecem dois. Fui para o William. Foi à sorte, esta resposta? Fui para os Cavalheiros e escolhi o William porque Ok. Nem sabe bem porquê. Não sei. O Eliodoro, agora aqui foi rápido a responder. Sim, E porque respondeu o Sérgio. O Sérgio Romero, portanto, era o guarda-redes argentino. Portanto, em 2014 foi. Eu não tenho ideia. Portanto, o Caballero, o Caballero também é argentino. Portanto, o Pablo Caballero, que acho que é o guarda-redes do Liverpool. É. Mas o guarda-redes, portanto, nesta altura, portanto, em 2014, foi o Sérgio Romero. O Caballero foi titular por lesão do Sérgio Romero, não é? E, portanto, e a questão do... Esta dúvida estava aí indeciso. Mas neste jogo, se calhar não está certo. Foi titular em 2018. Estamos a falar do Mundial 2014. Vamos lá ver. Quem é que foi o guarda-redes que estamos aqui a falar? C. Sérgio Romero. Acertou o Eliodoro, soma 10 pontos. E o Luís não soma agora pontos e, portanto, agora tem 20 o Eliodoro e tem 25 o Luís. Respirem fundo. Vamos continuar. Vem já aí as próximas imagens. Foi em 2008, em jogo contra o Vincoche, bola chutada com violência estourou na cara de Roger Kustic. Caiu desamparado sobre o painel de publicidade. Saiu de lá com traumatismo craniano. 5 dias depois, morreu.
No funeral, Subasic, guarda-redes da sua equipa, prometeu-lhe: vais jogar comigo no Campeonato do Mundo. No desafio seguinte, os jogadores do NK Zadar levaram camisola com foto de Kustic debaixo da camisola do clube. E Subasic, nova jura, soltou: vou usar esta camisola por ti até ao fim da minha carreira, Perovia. Foi o que fez depois no Hajduk e no Mónaco. E no Mundial foi com Kustic junto ao coração que sofreu na própria baliza primeiro dos 4 golos que fizeram da França campeã. E agora quero que me digam, quem é que marcou na própria baliza o primeiro dos 4 golos que Subasic sofreu no jogo que fez de França, campeã mundial? Quem é que foi? Hipótese A, Ivan Perisic. Hipótese B, Mário Mandzukic. Hipótese C, Ivan Rakitic. Ou hipótese D, Domagoj Vida. 15 segundos para poderem responder. Luís, hipótese B, Mário Mandzukic, foi a sua resposta. E porquê? Porque ele meteu 2 golos neste jogo. Meteu na própria baliza e meteu um golo na baliza do adversário. Portanto, acha que acertou? Acho que sim. O Eliodoro respondeu hipótese D, Domagoj Vida. Por quê? É porque não fazia ideia. Portanto, o meu raciocínio aqui foi, portanto, que não um atacante não poderia meter na própria baliza. Se bem que eu não sei, não estou bem certo se o Vida é não se defensivo disto, ou é né? ofensivo, portanto não... O Vida é defesa central. O Perisic sei que é avançado. Meteu os golos da Croácia foi o Mandzukic e o Perisic. Pois. Acha que está certo então, não é, Luís? Eu acho que está. Vamos lá ver se ele acertou ou não. Resposta certa é B, Mário Mandzukic. Acertou, sim senhor, somou mais 10 pontos, tem agora 35 e o Eliodoro tem 20. Respirem fundo, bebam um bocadinho de água se quiser. Eles hoje estão tão nervosos. Isto começa aqui a complicar. No programa de hoje, deixa-me explicar, estamos então a falar de futebol com quem? Com o Luís Sousa e o Eliodoro Machado. Um deles passará às meias finais e levará ainda um vale com o valor de 1000 euros. É este o prémio extra para quem vencer o programa de hoje. Se calhar é por isto que eles estão tão nervosos. Para além desta oferta de hoje, quem souber mais de futebol aqui vai continuar a poder receber o que é o prémio que eu ando a falar desde o início do programa. 2 bilhetes para a final da Liga dos Campeões, mais a viagem e a estadia em Madrid no dia 1 de junho. Você não pode receber nenhuma destas ofertas, mas espero que também esteja a responder às perguntas deste nosso programa, pois assim também pode testar os seus conhecimentos aí desse lado. E aqui os nervos são muitos. O que eu quero saber é se eles vão conseguir medir os nervos de cada um. Quem é que acha que está mais nervoso? Você ou o Eliodoro, Luís? Eu acho que é mais ou menos o mesmo. É, Eliodoro. Eu sou. Tá. Vocês hoje estão mesmo mais... É o peso que é dos quartos? Isto nos quartos acaba por ser assim, não é? A pressão aumenta. Esta pressão é diferente. Mas, enfim, vamos ver o que é que isto vai dar. Isto é como na Taça de Portugal. É. Quando se começa a jogar com as equipes pequenas e depois ali fora, Claro. no fim já começa a haver É um mais derby, pressão. estamos aqui a falar de um derby. Exatamente. Como qualquer derby, os ânimos estão mais quentinhos, neste caso, né? Eles têm pronto, assim mas mais não, nervosos. Vá. tranquilo. Concentrem-se, ainda temos aqui mais 60 pontos em jogo. Temos a próxima fase, 3 perguntas, vocês já sabem, cada uma vale 20 pontos. E por isso, olha, vamos seguir em frente no nosso programa e vamos então para essas últimas 3 histórias de futebol. E como eu lhes estava a explicar, por cada resposta certa eles amealham 20 pontos. Respirar fundo, ficar atentos. Vem já aí a 8ª história. Fez parte da seleção argentina que se sagrou vice-campeã mundial no Uruguai 1930. De lá saltou para Roma. Como era filho de italianos, Pozzo chegou a chamá-lo a Azzurra, que com Mussolini passou a jogar de negro. Para o Belenenses veio com Tarrio e Telechea, fugindo à Segunda Guerra Mundial. Por essa altura andavam os 3 por França. Nas Salésias passou de jogador a treinador, consagrando o WM. Anos depois foi com ele no banco que, a 4 de setembro de 1955, no Jamor, o Sporting disputou o primeiro jogo da Taça dos Campeões, empatando 3-3 com o Partizan.
Dias depois morreu Rodolphe Seeldryers, presidente da FIFA, e só se não dera o seu nome à Taça dos Campeões porque ele não quis. E agora o que eu quero saber é quem é que foi o treinador do Sporting que disputou o primeiro jogo da história das Taças dos Campeões no Estádio Nacional. Hipótese A, Alessandro Scopelli. Hipótese B, Henrique Fernandes. Hipótese C, Anselmo Fernandes. Ou hipótese D, Anselmo Pisa. 15 segundos para poder responder. Eliodoro, esse não antes de carregar no botão era o quê? O nome de Scopelli, portanto, não me é indiferente. E, portanto, foi apenas isso, porque todos os outros não me dizem nada. Estão aqui 4 nomes. Dizíamos que o treinador, quem estávamos a falar, era argentino. Destes 4, são todos argentinos, Luís? Não. O Henrique Fernandes é uruguaio. O Anselmo Fernandes é português espanholado. Tem dupla nacionalidade, vá, não? Tinha. Tinha, o Anselmo exato. Pisa acho que também é argentino, não sei. Sim, é argentino. E o Scopelli, veio o Scopelli, o Tarri e o Telechea, pobrelense na altura da guerra, foi treinador do Sporting, na altura em que, foi treinador do Sporting, penso que foi treinador do Sporting quando o Martins tirou o campeonato ao Belenenses. Pronto, e então o Pisa era adjunto do Scopelli. Talvez. Nesta equipa de 55. Responderam os dois a hipótese A, Scopelli. Vamos ver se está certo? A resposta certa é ele mesmo. Alessandro Scopelli, hipótese A. Acertaram os dois, somaram 20 pontos. O Luís tem 55 e o Eliodoro tem 40. Eliodoro dizia que, olha, este nome diz-me aqui qualquer coisa e afinal dizia que estava certo. Não é? Que era ele que estava a falar. O Luís sabia isto tudo de cor, não é? Mais ou menos. Quase. Acertaram os dois, 20 pontos para cada um. Faltam 2 perguntas para este jogo dos quartos de final, 40 pontos em jogo. Mas antes da pergunta, vamos lá ver a próxima história. Nessa época de 1956-57, o Futebol Clube do Porto bateu o Benfica por 3-0. Foi quando Monteiro da Costa, que destinado a padre a custo trocou o seminário pelo futebol, desferiu o soco ao estômago de Coluna, sendo expulso. Não admito que ninguém me insulte, como não insulto ninguém. Há 4 desafios que o avisava pelo seu comportamento incorreto para comigo. No entanto, nem houve propriamente agressão. Coluna fez drama excessivo como se o tivesse aniquilado. Treinador portista era o homem que perdera o Mundial de 1950 para o Uruguai no Maracanã. E semanas depois, não foi tanto a derrota em Alvalade que lhe levou o título, o deu ao Benfica. Foi o 0-0 nas Antas, com o Atlético já condenado à segunda divisão. E agora, quero que me digam o seguinte. Como selecionador do Brasil, perdeu Mundial para o Uruguai. No Futebol Clube do Porto, não foi campeão em 56, 57 por 1 ponto. Estou a falar de quem? Hipótese A, Flávio Costa. Hipótese B, Amoré Moreira. Hipótese C, Zezé Moreira. Ou hipótese D, Dorival Lustrich. 15 segundos para responder. Eliodoro pensou e olha, escolheu a D, Dorival Lustrich. Por quê? Porque este nome também me diz algo. Portanto, mas não sei de todo. Diz algo, mas pode não ser desta história. Sim, pode não ser. E não foi assim um bocadinho um tiro no escuro. Pronto. Luís, respondeu a hipótese A, Flávio Costa. Porquê? O Amaro Moreira foi treinador do Brasil, salvo erro, em 62, no Chile.
O Zezé Moreira era irmão dele, mas não foi, acho que nunca treinou em Portugal. O Dorival, o Esteriz treinou o Porto, mas foi... Quem é que nunca treinou em Portugal? O Zezé Moreira? Treinou. Treinou. O Belenenses. Talvez o Belenenses. O Dorival Esteriz era o Almão, falando que deu o campeonato ao Porto em 56. O Flávio Costa teve cá em 56, 57, mas também teve há 65, 66 no Porto. Teve duas épocas, teve nesta época, 56, 57, mas depois teve cá na década de 60, aquele recorde dele como treinador. Teve 65, 66, exatamente. Olha, tive o recorde dele como treinador, Flávio Costa. E o Esteriz... O Esteriz não era. O Esteriz foi campeão, mas o Esteriz foi campeão no Porto, e este não foi. Ele ainda não treinava nesta altura, portanto não era ele. Treinava mais tarde. Vamos só confirmar, a resposta certa é Flávio Costa, hipótese A. Estava certo no raciocínio. O Luís soma mais 20 pontos, tem agora 75 e o Eliodoro tem 40. E o que é que isto quer dizer? Que eu tenho mais uma pergunta para fazer e eles estão separados por 35 pontos. A resposta certa vale apenas 20. O Eliodoro já não tem hipóteses de ganhar. O Luís já passou às meias finais, é o primeiro semifinalista do nosso Liga 433, mas não há festa nenhuma agora. Agora é programa até ao fim, como se nada disto tivesse acontecido. Quero ver quem é que vai acertar nesta última pergunta. Pode ser? Com o mesmo profissionalismo, independentemente da decisão já está tomada. Não espero outra coisa de vocês, senão não vai nem um nem outro para a meia final. Pronto, põe aqui influência, ninguém vai. Portanto, profissionalismo até ao fim, a última história já de seguida. Para atacar o Mundial de 1934, o fascismo arranjou lei que permitiu que passassem a ser italianos 4 argentinos: Orsi, Guaita, Monti e De Maria. Afinal, ganhou a Itália a Checoslováquia após a ameaça de Mussolini. Vitória ou morte? E entre os campeões estava também um brasileiro de sangue português, o Filó. Manuel Marques, o pai, fora presidente da Portuguesa de Desportos, onde ele se fizera futebolista. Homem de negócios, levou-o para a Lazio, clube porque Mussolini mais torcia. E ao descobrirem-lhe o sangue italiano na mãe, naturalizaram-no. Transformaram-lhe o Anfilóquio, do nome de batismo, em Anfilogino e, em vez de Filó, como no Brasil, passaram a tratá-lo pelo apelido da mãe. Então vamos lá à última pergunta de hoje. Quem é que foi o brasileiro da Lazio que era filho de português e ajudou a Itália de Mussolini a ganhar o Mundial de 1934? Hipótese A, Guarisi. Hipótese B, Feola. Hipótese C, Mazzola. Ou hipótese D, Altafini. Podem começar a responder. Altafini, diz o Eliodoro, com pouca convicção ou com alguma? Com alguma, mas fiquei aqui um bocadinho baralhado. Entre quem? Altafini e quem? Feola. Ok. Luís, respondeu hipótese A, Guarisi. Respondi porque também não sei exatamente. Sei que o Altafini foi na década de 60 jogou contra o Benfica. O Mazzola também, eu penso que até é o mesmo. Eles chamavam-o Mazzola no Brasil, mas depois porque era parecido com o Mazzola. Chamavam-lhe Mazzola no Brasil porque ele era parecido com o Mazzola, o primeiro que houve. Que era o Valentino, que era o pai do Mazzola. Pois, eu acho que até é o mesmo. E por isso é que o Altafini tinha o apelido de Mazzola. Mas aqui estamos a falar de dois jogadores diferentes. O verdadeiro Mazzola, o primeiro, e depois o Altafini. Pois, até podia ser o mesmo. Está bem, mas não. O Fiola, eu relaciono o Vicente Fiola com o treinador, não sei. Pronto, e então ele respondeu o Guarisi, porque não o relacionava com ninguém. E acaba com I, italiano. Pensou, pronto, Filó. Italiano. Então, olha, vamos lá então, senão você... Guarisi, ele estávamos aqui a falar, o Filó, que estávamos aqui a falar, Filó para os brasileiros e, portanto, soma mais 20 pontos, tem 95, fecha estes quartos final com 95 pontos e o Eliodoro despede-se de nós com 40. Primeiro semifinalista do nosso Liga 433, Eliodoro.
Olha, valeu pela assim, experiência, valeu, é mesmo claro, assim, é não é? pela experiência. Até à porque próxima, futebol é que sempre seja uma paixão. feliz, foi Obrigado. ótimo participante neste nosso programa mesmo. prazer. Gostei muito de o ter por cá. Também foi Numa um próxima prazer para mim. oportunidade, olha, inscreva-se Ok. outra vez, tá? Com Obrigada. certeza, obrigado. Parabéns, olha. Muito obrigado. Até às meias finais. Né? Vamos embora, vamos Primeiro embora. finalista vai então com o Primeiro passaporte. semifinalista. Primeiro semifinalista vai com o passaporte para a primeira meia final. E também tem esta oferta de 1000 euros que nós temos para lhe oferecer por esta vitória. Por isso, até ao próximo programa. Parabéns. Obrigado. Já está, já conhecemos o primeiro semifinalista do Liga 433, que leva para casa então este vale de 1000 euros, como eu lhe estava a dizer, como uma prendinha extra deste nosso programa. É só prémios aqui na Bola TV, mas para mim o melhor dos prémios é ter a sua companhia. Obrigada por nos ter feito companhia no programa de hoje. No próximo programa estarei de volta para o segundo jogo dos quartos de final e vou estar à sua espera, porque de futebol percebo eu, eles e você. Volte comigo no próximo Liga 433.